Eu sou Vilela. Eu sou Ana Leonilda. Esse aqui, ó, é o canal Poder Familiar. E aquela ali, ó, é a cerveja Canalhas. A melhor de Campo Grande, do Mato Grosso do Sul e... quiçá da galáxia. E para ajudar a gente a contar a história que nós vamos falar hoje para vocês, a mostrar o que nós vamos dizer hoje, nós trouxemos algumas pessoas. O João Bazuca, o Juninho e a Osvalda. E qual que é o tema de hoje, Ana Leonilda? Nós vamos falar sobre multiparentalidade. É um tema muito comum e eu espero que vocês já tenham ouvido falar sobre ele. Às vezes você não ouviu falar no nome multiparentalidade, mas certamente você sabe do que nós estamos falando. Vamos começar agora, mas antes disso, você já sabe o que tem que fazer, né? Se inscrever no canal, ativar o sininho, essas coisas aí. Vamos lá, então. Vamos lá. Ah, Osvalda, eu amo tanto você. A gente já tá junto há 43 dias, eu sei que você é a mulher da minha vida. Depois que o Cliberto te deixou abandonada, largada, eu sei que eu quero ficar com você para sempre. João Bazuca, eu também te amo tanto e estou muito feliz que você já trouxe seu Escort, seu PlayStation e já até veio morar comigo. Só tem uma situação que me deixa muito triste. O Juninho é muito novo e o pai dele é um babaca. Só porque ele descobriu da gente, ele me deixou. E agora não tá nem aí pro filho, nem registrou, coitado. Quero batata. Ele quer batata. Olha como a gente é parecido. Somos muito parecidos. Eu amo essa criança. Eu quero muito esse filho pra mim. Pra sempre. Que lindo. O Juninho vai ter um pai de verdade agora. Yeah! Osvalda, sua ragatanga. Depois que a gente registrou esse moleque, ele só quer comer batata. Batata o tempo inteiro. Não aguento mais isso. E você que só pensa em ficar fazendo unha e ralando seus calos do pé. Chega. Agora eu vou embora. Não vou ficar cuidando de filho dos outros. Mas tem uma coisa, João Bazuca. Eu quero pensão alimentícia. Você vai ter que pagar agora. Mas que situação é essa, hein? Será que João Bazuca fez mesmo correto? Bom, muitos de vocês já devem ter ouvido falar sobre essa nova regra que autoriza pais e mães não biológicos a registrarem os filhos ou filhas como se fossem seus. Isso aí. Será que isso é certo? E tem mais uma outra coisa, hein? Uma outra coisa que é importante aqui de lembrar, e eu sempre gosto de falar sobre isso, porque gera uma certa polêmica, é o seguinte: padrasto, meus amigos, não é pai, tá bom? Padrasto é padrasto, pai é pai, pai socioafetivo é pai socioafetivo. Vamos começar do começo, né, gente? Ô Vilela, explica pra gente o que é filiação. Filiação é quem é filho de alguém, né? Então, a gente falou agora há pouco sobre filiação biológica. Filiação biológica é aquela que acontece dos laços naturais entre pais e mães, não é verdade? Você sabe o que eu tô falando, né? Agora, nós temos outros tipos de filiação. Então, nós temos a filiação por adoção, nós temos filiação socioafetiva. Então, toda relação que existe entre pais ou mães, né, gente? Pais ou mães, que sejam além da biológica, ou seja, além da reprodução humana normal, você também tem outras espécies de filiação. Bom, a segunda é o que a gente conhece por filiação socioafetiva, que é quando a pessoa não é pai biológico da criança, né? Mas eles têm uma relação de afeto tão grande que eles se veem como pais e filhos, beleza? A outra qual é? Adoção. Adoção, mesma coisa, parecida com a socioafetividade, mas existe um processo de adoção em que as pessoas têm contato, né? Vai tendo contato com a família adotiva. E aí as pessoas passam por várias etapas até que o filho então seja reconhecido como filho adotivo. Detalhe, isso não vai para a certidão de nascimento, tá? Não consta isso. E a outra é fertilização, o quê? Artificial. Que na verdade verdadeira também é uma filiação biológica, né? Embora seja artificial,
ela também vai ter geração no útero, etc, etc. Mas é diferente do meio natural, né? É bem diferente. Bem diferente. É diferente. Bom, vocês viram aí, né? Nesse caso do João Bazuca, né? O que aconteceu com ele? O que aconteceu com ele? Ele começou a namorar com a Osvalda durante longos dias, né? E aí ele ficou apaixonado, aquela coisa maluca, aquela coisa doida. 43 dias. 43 dias. Muitos dias. E aí ele resolveu que o filho da Osvalda, detalhe, não era filho dele, era filho dela, que seria filho dele, né? Então ele resolveu que a criança ia ser filha dele. Como seria isso? Por adoção, sócio-afetividade? Como é que funciona? Como é que funciona isso, Ana Leonilda? Explique para a gente. É possível sim, gente. Isso se chama paternidade socioafetiva. Ela, ou pode ser maternidade também socioafetiva. Ela pode ser feita no cartório, pode ser feita judicialmente e os filhos têm que ser maiores de 12 anos e sempre tem que ter a presença do promotor de justiça e, se registrado, o pai biológico também tem que ser chamado. E o que é mais interessante é que esses filhos vão ter os mesmos direitos e obrigações dos filhos biológicos normais, de qualquer, não pode ter discriminação em relação a filho de nenhuma forma de filiação, gente. E principalmente em relação à herança também. Opa. E se a Osvalda e o João Bazuca se separarem, essa criança vai ter direito a fixar guarda, visita, pensão alimentícia, tanto como se fosse um filho biológico. E aí tem uma coisa, né? Essa questão da diferença de filiação, quer dizer, não pode constar na certidão de nascimento da pessoa que um pai é sócio-afetivo, o outro é biológico e o outro é adotivo, por exemplo. Só aparece filiação. Só aparece filiação. Só filiação, exatamente. Luiz, diga para a gente, por que a Constituição prevê isso, Luiz? Não pode ter discriminação, né? Não pode. A Constituição é clara nesse sentido. Não pode ter diferenciação entre tipos de filiação, tá bom? Que fique claro isso. Mas isso vale para o raciocínio inverso também. Ou seja, exatamente. Não é porque um pai é sócio-afetivo e o outro é biológico que eles são pais diferentes, não tem hierarquia entre eles, tá bom? Eles têm as mesmas obrigações e os mesmos direitos entre si. Independe se é biológico, se é adotivo, se é sócio-afetivo, é pai. E tem mais uma coisa, gente, não é porque a lei prevê essa possibilidade de filiação sócio-afetiva que todo mundo tem que sair aí registrando todo mundo, mesmo porque, Luiz, essa é pra você, meu querido, essa você não sabia. Você sabia que registrar filho alheio como próprio é crime? Sabia disso? Tá no Código Penal. É no Código Penal. Uhum. E nós temos uma coisa no Brasil conhecida como adoção à brasileira, que consiste em quê, Ana Leonilda? Diga pra nós. A pessoa registra o enteado como se fosse seu filho próprio, não sócio-afetivo, mas como se fosse seu mesmo biológico. E tem mais uma coisa, né? Porque às vezes, esse caso aqui que nós contamos do João Bazuca, é um caso que acontece bastante, mas sabe o que é comum? É quando, por exemplo, o cara começa a namorar a mulher e ela tá grávida, por exemplo, e ele já assume a criança antes de nascer. Aí quando nasce, ele registra como sendo filho dele. Isso é crime. Um detalhe. Isso que eu falei é o seguinte, não é que ela engravidou do namorado, não é isso. Ela tá grávida já de outra pessoa. E eles começam a namorar ela já estando grávida, entendeu? Então, gente, vocês não acham que o João Bazuca, ele foi um pouco precipitado? Foi. Porque, assim, a lei, ela visa amparar aquelas pessoas que realmente têm um forte vínculo entre si. Não o simples fato de você ser legal com a criança, de você estar ali no convívio criar, que já vai ser um pai socioafetivo. Isso é um padrasto. São coisas diferentes. Uma coisa é você querer ser pai e outra coisa é você exercer um papel ali de cotidiano, de convivência. E tem outra coisa também. Isso daí é uma via de mão dupla. Não é só a criança que tem que entender aquela pessoa como pai, mas o pai também tem que querer aquela pessoa como filho. Claro. Então, assim, se entrar com uma ação litigiosa buscando o reconhecimento de uma paternidade socioafetiva... Alguma coisa tá errada. Alguma coisa tá errada, porque assim, se fosse de comum acordo, seria consensual. E Sim. é isso que é paternidade socioafetiva. É Os onde o bicho dois se pega. consideram realmente como pai e filho. Sim. E tudo isso, gente, é uma construção e leva tempo. Tem que ter provas de que existe essa convivência já há algum tempo. Para quê? Para que tenha sido criado esse vínculo afetivo entre eles. Mas eles estavam achando que hoje ia ser um vídeo... Ai, que vídeo mais coisento, não. Nunca é coisento. Sempre tem polêmica aqui. Meu amigo, minha amiga, padrasto não é pai. Porque é o seguinte, tem muita gente confundindo as coisas e gerando uma situação meio bizarrésima, né? Bizarrésima. Que é o seguinte, o padrasto,
Não é porque ele cuida bem do enteado dele que ele é pai, gente. Não é assim que funciona. Sabe por quê? Por quê? Porque se fosse assim, olha só o que ia ter de relacionamento que o cara ia tratar mal o moleque só pra não ser considerado pai. Ou então, imagina o tanto de relacionamento que não ia existir porque o cara ia ficar com medo de falar, pô, ela já tem filho. Eu não quero ser pai de outro menino, não quero. Eu sei que vai... Ô, Luiz... eu vou falar uma coisa pra você, vou fazer um desabafo aqui. Pode fazer um desabafo? Ué? Tem gente que vai comentar nos nossos vídeos e não vê o vídeo. Aí ele coloca assim, Exato. aí ele vê que tá assim, padrasto não é pai. Aí ele vai lá e comenta assim, eu considero meu padrasto pai. Cara, vê o vídeo primeiro, aí Ou depois vai comenta. falar assim, o padrasto é muito mais pai que o verdadeiro. Gente, seja menos. Ana, mas tem uma coisa interessante ainda aí que eu acho que falta a gente falar. O quê? E se o João Bazuca e a Osvalda, se eles se arrependerem disso, né? Eles se separaram. Uhum. O João Bazuca vai ficar pensando que eu vou ficar com ele, vai pensar assim, que eu vou ficar cuidando do filho dos outros, né? Ou pior, que eu vou ter que pagar pensão para o Eu filho vou ter que dos passar a outros. pensão pro filho dos outros. Nesse caso, como é que funciona? Se ele desistiu, ele pode desistir de ser pai também? Não, né, gente? Para poder desfazer um reconhecimento de paternidade socioafetiva, você tem que entrar com uma ação judicial no fórum e provar qualquer vício de vontade, fraude ou qualquer tipo de nulidade. O que é um vício de vontade? Que a pessoa foi forçada a fazer aquilo. Ou seja, ela não fez de ela espontânea não fez de vontade. espontânea vontade. Ou até fez, mas sob uma coisa que a gente chama de erro. Ela foi levada a erro por algum Exatamente. motivo. O que não é o caso do João Bazuca, né? Não, ele quis isso. Ele então... quis. Então seja menos, João Bazuca. Outra coisa muito interessante, Vilela, Sim. é que a pessoa ela não pode reconhecer só uma criança e um adolescente como filho socioafetivo, Sim. mas também os maiores de idade. Pô, então quer dizer que a pessoa maior também pode ser adotada? Pode, claro que pode, só que aí tem que seguir as regras do ECA, né? E a mesma coisa serve para o filho socioafetivo, ou seja, tem que ter uma diferença de 16 anos de idade do pai para o filho. Outra coisa muito importante é que aquela pessoa que está querendo reconhecer um filho socioafetivo, ele tem que ser maior de 18 anos. Só que eu fiquei com uma dúvida agora. Ô Vilela, e o pai biológico? Como que fica nessa situação toda? Essa é uma excelente pergunta, Ana Leonilda. O pai biológico, ele continua sendo pai. Por que chama multiparentalidade, ao final das contas? Porque, na verdade, lá na certidão de nascimento da pessoa, vai constar assim, ó, filiação, João, José, mas não vai estar assim, João, pai biológico, José, pai socioafetivo. Isso não vai acontecer. Exatamente. Né? Por isso que é uma multiparentalidade. Então ele vai ter aí 8 avós, né? 8 avós. 8 avós. E tem mais uma outra coisa importante. Imagina só, na adoção de pessoa menor, de criança, uma vez que essa criança é adotada, todos os vínculos que tinha com a família biológica do pai acabam. Ele não é mais parente daquele pai. Então ele só vai ter um pai e uma mãe. De adoção. É diferente nessa multiparentalidade. Mas tem uma coisa, existe uma diferença bem grande, e quando eu digo bem grande, eu digo bem grande mesmo, entre adoção e multiparentalidade, tá? São coisas diferentes aqui. Porque, veja, na adoção, uma vez que essa criança é adotada por uma outra pessoa, esses vínculos aqui, eles param de existir. Ou seja, se o José adota o Juninho aqui, o Zezinho, o que acontece? O pai biológico desse menino aqui, ele deixa de ser considerado pai, ou seja, não tem mais pai, entendeu? O nome dele sai da certidão de nascimento. Isso, exato. Aí ele fica sendo filho só de quem adotou. Agora, a multiparentalidade funciona da seguinte maneira. Vários pais podem estar incluídos na certidão, ou seja, se o José aqui adotou o Juninho, depois de um tempo ele se separa da mãe, tá? E aí a mãe conhece o João, o que vai acontecer? Se esse pai aqui, que começou a conviver, o padrasto no caso aí, né? Começou a conviver com o Juninho e criou um laço de amor, afeto, lealdade, parceria, essas coisas todas. Se ele falar assim, não, ele é meu filho, sim, socioafetivo, e o filho falar, não, ele é meu pai também, pode haver esse reconhecimento de paternidade sem excluir o pai adotivo, entendeu? Multiparentalidade, o que é? Que doideira, né? É doideira, mas é bem legal. Você sabia que você pode ir atrás do seu pai biológico apenas para fins de herança?
Sabia? Exatamente. Ou seja, eu tenho um pai sócio-afetivo, tá bom? Foi o pai que cria, eu tenho ele. Aí eu descubro que, por acaso, eu sou filho do Silvio Santos. Olha só, eu não sei imitar o Silvio Santos. Eu posso ir lá atrás dele, entrar com uma ação, falar assim, Silvio Santos, eu quero sua herança, cara, como você... Posso. O STF já decidiu isso aí, viu? Eu posso ser filho sócio-afetivo de uma pessoa e ser filho biológico de outra e ir atrás dela apenas para fins sucessórios, ou seja, herança. É isso aí, pessoal. Nós temos que pensar menos com o coração, nós temos que ter conhecimento porque as consequências sempre existem. Então, se você tem alguma dúvida sobre esse tema que nós falamos hoje, deixa aí nos comentários. Nós vamos fazer um vídeo aqui nesse canal específico para os nossos amigos advogados. Tá? Exatamente. O que nós vamos fazer? Nós vamos pegar um assunto muito interessante e nós vamos explicar mais ou menos como é que funciona a lide, sabe? A prática forense, como é que funciona isso, até para quê? Para que você não tenha mais problema de demorar muito seu processo por conta de talvez algum errinho, alguma coisinha que você no dia a dia não está habituado a trabalhar na área, talvez você, né, resolva os seus problemas. Exatamente. Tá certo? E a mensagem do dia hoje é beijos de luz. E conheça a banda Dona Norma, da qual eu faço parte, sou baterista. E o nosso diretor que está sentado aí atrás, Luiz Renato, é o nosso guitarrista, né, Luiz? Quando o segundo sol chegar para realinhar as órbitas dos planetas, derrubando com ação exemplar. É nóis. Valeu, pessoal.